Hoje, hoje eu tô aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre limites. E esse tema é sobre algo que eu fiquei pensando depois de ouvir um podcast, depois de viver uma situação aqui em casa. E aí eu queria trazer para vocês, porque eu acho que é significativo. Quando a gente está, né, e aí por isso que eu coloquei o nome, né, nesse vídeo sobre ensinar limites é também sobre falar sobre sentimentos. Porque quando a gente comunica um limite para outra pessoa, diz muito daquilo que a gente se conhece, diz muito daquilo que a gente sabe sobre a gente, daquilo que a gente consegue acessar ou não. E às vezes a gente não consegue acessar tudo, né? Então, por exemplo, quando eu coloco um limite com uma pessoa adulta, às vezes a gente tem dificuldade, porque a gente também tem dificuldade de falar sobre o que a gente sente. E limites e sentimentos, eles estão muito atrelados com o autoconhecimento, né? Como que a gente se conhece, como que a gente se percebe no mundo, como que a gente expressa os nossos sentimentos, como que a gente se conecta com o outro. E daí, toda vez que eu vou colocar um limite na minha criança, eu preciso pensar se essa criança também não está colocando um limite em mim e como que isso me afeta, como que isso traz algum sentimento, desperta algum sentimento, né? Então, será que quando a gente fala que essa criança ela está desafiando a gente, será que quando a gente fala que essa criança está, enfim, desafiando, tá, né, não tem limites, enfim, será que quando a gente faz a gente traz esse tipo de afirmação, será que a gente não está falando do nosso ponto de vista, sem olhar para o ponto de vista da criança, que essa criança está querendo colocar algum limite na gente, né? Então, e aí a gente pode pensar, nossa, mas quem é essa criança para colocar limite na gente? Essa criança é um sujeito, né? Essa criança é uma pessoa, essa criança é um sujeito que pensa, que sente, é um indivíduo desde quando ela nasce, ela já manifesta as suas necessidades, ela já manifesta aquilo que ela deseja ali no mundo. E é muito fácil, né? Eu estava falando sobre isso outro dia, após ouvir uma outra aula, que quando a criança nasce, quando coloca a criança na gente, qual que é o instinto dessa criança? Já buscar pelo alimento. Então, é algo que ela já busca. Então, ela já tem um sentido, ela já tem uma busca ali. Mesmo que esse instinto seja natural, assim, biológico, ali está presente, né? Então ela já tem esse estímulo e essa busca. E daí, quando a criança ela cresce, né? E aí ela vai manifestar aquilo que ela, né, não quer, uma insatisfação, né? Ou ela joga alguma coisa no chão. Não sei se a criança está lá jogando algum brinquedo no chão, jogando comida no chão, que é algo que chega muito para mim, Michele. Quando a criança está almoçando, ela joga a comida no chão, parece que ela está fazendo de propósito, né? O que que acontece ali? A criança tem os instintos dela, tem a necessidade dela, que talvez seja uma necessidade de jogar, tem também aquele, e ela está comunicando esse limite dela no sentido de eu preciso me movimentar e eu estou limitado aqui, ou eu preciso, né, não só me alimentar, mas eu preciso estimular meu corpo. É um jeito dela falar, né? Eu preciso me estimular, eu preciso desenvolver algo, e aí por isso que eu estou fazendo isso. E às vezes ela não tem as palavras e ela vai usar os recursos que ela tem, que no caso sejam os movimentos, o choro, né? E aí ela está movimentando e trazendo para a gente um pouco sobre a necessidade dela. E nesse sentido, ela também está se expressando. Ela está expressando a vontade dela, ela está expressando os sentimentos dela, ela está expressando também o limite dela.
Mas quando a criança ela faz algo que a gente não esperava e que é algo que a gente sente que desafiou a gente, porque a gente não está conseguindo olhar ali para aquelas coisas, o que que a gente pensa? Que essa criança ela está sem limite, que essa criança ela está desafiadora, mas na verdade ela também está comunicando os limites dela e talvez a gente não esteja respeitando esses limites ou a gente também não esteja sabendo falar sobre os sentimentos que a gente tem em relação ao que está acontecendo. Porque quando a criança está jogando uma coisa no chão, por exemplo, e joga e a gente pega, joga, a gente pega, joga, a gente pega, às vezes isso traz uma irritação e a gente não consegue comunicar. A gente também não dá uma outra opção para a criança. E dali, quando a gente vai impor o limite, a gente às vezes fala: ah, você está achando o quê? Que eu sou seu empregado, ou qualquer coisa nesse sentido, né? O que que você está achando, né? Agora vai lá e pega, você vai ter que pegar, aí a gente traz um sermão, né, para a criança. Quando na verdade a gente pode falar de como a gente se sente. Só que a gente não foi ensinado a falar sobre o que a gente sente, porque sempre foi muito vergonhoso, né? Então, às vezes a gente não tinha nem espaço para falar sobre o que a gente estava sentindo. Então, comunicar limites é também a gente comunicar sobre sentimentos, é também a gente aprender a falar sobre sentimentos. Então, quando essa criança está jogando essas coisas, se eu volto para essa criança e falo para ela, quando você joga as coisas várias vezes, eu fico um pouco irritada, vamos jogar nesse lugar, aqui no chão não é permitido, né? Ou a gente pode trazer a criança e falar, agora sujou, vamos limpar, né? Quando suja, e eu acabei de limpar, ou enfim, quando você joga, eu sinto um desconforto, e eu gostaria que você jogasse no lixo, ou eu vou trazer essa vasilha aqui perto, quando você for jogar, joga aqui. Então a gente precisa entender que muitas vezes a ação da criança ela está comunicando alguma coisa para a gente e às vezes a gente tem uma reação exacerbada em relação àquilo porque a gente não sabe entender aquilo que a gente está sentindo e a gente também não sabe comunicar o que a gente está sentindo e daí isso se torna um problema. Então, é, quando a gente quer colocar um limite na criança, a gente pode permear por alguns caminhos, mas eu acho que é importante a gente pensar em dois deles aqui, que muitas vezes a gente acaba impondo esse limite para a criança. Aqui não, pronto e acabou. Isso, o que que faz? Com que, quando a gente impõe esse limite, pode ser que essa criança é, obedeça a esse limite, seja por medo, seja por medo da nossa reação, seja por medo do grito que pode vir, do castigo que pode vir, né? Ou porque ela simplesmente desiste daquela necessidade dela. Então, voltando para aquilo que eu estava falando, se a criança está jogando coisas, ela tem uma necessidade, tanto a necessidade de te comunicar, quanto a necessidade dessa experiência que ela tem ali no jogar coisa e ver que essa coisa volta para o lugar onde estava, e aí ela joga de novo, e aí ela vê que volta. Quando a criança está fazendo isso, é um estímulo interno que ela tem para o desenvolvimento dela. E às vezes, quando a gente não dá conta de entender o desenvolvimento da criança, isso passa desapercebido. E quando isso passa desapercebido, parece que essa criança está afrontando a gente. E não é pessoal, né? É sobre o desenvolvimento dela. E ao invés de eu trazer esse, essa possibilidade de colocar limite ali nessa ação da criança, ao invés de eu impor esse limite, eu posso também, né, criar a possibilidade de ensinar para a criança, né, ensinar sobre aquilo que está acontecendo. Então, quando eu falo para ela, entendi, você quer jogar as coisas, só que aqui a gente não joga, a gente joga aqui. Pode ser que essa criança ainda repita, e a gente precisa entender que com a criança, no desenvolvimento dela, eu vou ter que falar várias vezes até que ela entenda sobre isso. Mas ali naquele momento, eu estou ensinando para ela e dando uma outra possibilidade. Então, eu estou ensinando sobre o que ela pode ou não fazer. E se eu vejo que quando a criança está jogando essas coisas é porque ela quer atenção, eu também posso falar sobre isso.
né? Eu também posso falar para essa criança: ah, eu percebi que você está precisando de atenção, então eu estou aqui para poder te dar a atenção que você precisa nesse momento. Ou eu também posso perceber que essa criança está com raiva, e aí eu posso validar essa raiva da criança. Entenda, validar a raiva da criança não quer dizer que é aceito que essa criança, sei lá, quebre alguma coisa, machuque alguém ou se machuque. Quer dizer que eu entendo que ela tem sentimentos, que ela ficou com raiva, e que bom que eu entendo isso. Só que a partir do momento que eu comunico como eu me sinto dentro da situação, eu também permito que essa criança comunique para mim como ela está sentindo dentro dessa situação. E aí você pode falar para mim: ah, Michelle, mas minha criança ela é muito pequena, ela não vai comunicar. Agora ela não vai comunicar, mas ela está percebendo que você fala sobre os seus sentimentos, então ela também está aprendendo a falar sobre os sentimentos dela. E aí, gradativamente, ela vai percebendo que ela consegue, né, ter esse diálogo com você. E aí, o limite que a gente quer colocar na criança exige da gente falar sobre os sentimentos, seja o nosso sentimento, seja os sentimentos dela. A gente só quer colocar esse limite para a criança porque isso incomoda a gente de alguma forma. E se incomoda a gente de alguma forma, o que incomoda, né? Eu falo muito para as minhas alunas que às vezes a gente fala o não sem nem pensar por que a gente está falando esse não. E às vezes a gente fala o não e nem dá outra opção para a criança, desconsiderando a necessidade dela, que vem lá daquele ponto, né, dessa necessidade biológica que a criança tem, dessa necessidade do desenvolvimento dela, que se manifesta também pelo corpo. E aí quando a gente ignora isso, a gente perde a oportunidade de ensinar para a criança sobre limites, sobre oportunizar que a criança se desenvolva de acordo com a necessidade interna, biológica dela, de acordo com aquilo que ela precisa explorar no ambiente também. Então, a gente acaba impedindo o desenvolvimento da criança e perdendo a oportunidade de ensinar sobre sentimentos. Hoje, é tão difícil para a gente comunicar um limite para um adulto. Olha, eu não quero porque isso me incomoda de tal jeito. Uma, porque a gente fica muito preocupado com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai sentir e esquece de validar aquilo que a gente sente. Então, toda vez que eu só coloco o limite para minha criança e não comunico o que eu gostaria que acontecesse, como eu me sinto naquele momento, se eu me sinto com raiva, se eu me sinto frustrada, se eu não comunico isso para minha criança, o que acontece? Além dela não aprender sobre comunicar os próprios sentimentos, essa criança também aprende que não é seguro falar sobre o que ela sente, não é seguro é, se expressar, né? E aí a gente vai permeando, mantendo esse ciclo, né, do que aconteceu com a gente e a gente acaba esquecendo de olhar para isso com carinho, de olhar para a gente com carinho. Porque colocar limite é também se autoconhecer, né? Se eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir, até onde eu aguento. E daqui eu não consigo passar mais. E tá tudo bem. O meu limite vai até onde o do outro começa, né? Então, quando eu começo a respeitar o limite do outro, mas eu respeito o meu, porque até aqui eu posso ir, porque até aqui eu consigo, eu também estou aprendendo sobre como eu funciono no mundo, como que eu funciono nas minhas relações. E isso não é diferente com a nossa criança. A gente tende a achar que com criança a gente pode falar e pronto, e acabou. Só que o que que acontece? Quando a gente só fala para a criança, só coloca o limite, a gente não perpassa por aquela possibilidade de explorar um pouco sobre os nossos sentimentos, sobre o porquê que eu estou colocando não, e sobre como eu posso ajudar a minha criança a manter essa atitude que ela está tendo, se é uma atitude possível, né? É, ensinando para ela outras possibilidades. E ali tá tudo bem a gente comunicar para nossa criança, com a nossa criança que a gente ficou frustrado, que a gente não gostou do que ela fez, que o que ela fez foi desrespeitoso com a gente, né? Tá tudo bem eu comunicar. E eu comunicar não é eu gerar uma culpa para a criança. Então tem formas da gente comunicar, né? Eu posso falar, olha, quando você joga a comida no chão, eu me sinto desrespeitada e eu gostaria que você jogasse aqui, porque aqui eu preciso limpar mais vezes, dar um pouco mais de trabalho. Eu percebi que você quer jogar e tá tudo bem, vamos colocar.
essa vasilha aqui para você jogar, aqui você pode jogar. E outra coisa é a gente pensar que a criança, às vezes, ela está manifestando algum sentimento dela através desse movimento e a gente quer colocar esse limite. Então, muitas vezes acontece com a raiva. A criança está com muita raiva, e daí ela vai lá e joga uma coisa no chão, joga, né, ou bate, enfim. O que eu posso fazer para essa criança entender que isso a gente não se faz? Eu comunico. Olha, quando você fala assim comigo, quando você me bate, eu sinto muita raiva. E eu não quero sentir essa raiva perto de você, porque até a gente pode sentir, porque isso diz muito da nossa vulnerabilidade, mas o que eu quero dizer é que a gente não pode colocar, por sua culpa eu estou sentindo raiva, né? A gente pode falar, olha, quando você me bate, eu me sinto desrespeitada e eu não gosto, porque eu não te bato. Então, a gente não bate. Aqui em casa a gente usa as mãos para poder fazer carinho, usa a mão para poder pegar as coisas, mas a gente não joga as coisas para quebrar. A gente pode jogar isso e tal objeto aqui nesse lugar, né? Aqui é seguro você fazer esse movimento, eu fazer esse movimento. E daí a gente buscar comunicar para nossa criança aquilo que a gente sente em relação aqui, ao que está acontecendo. E lá no início da live eu falei que, desse vídeo, eu falei que eu iria falar sobre uma situação, né, daqui de casa. Então, uma criança minha a gente estava fazendo uma atividade juntos e toda vez que eu estava tentando conversar, a minha criança falava, ah! E aquilo dali me irritava, né? E daí eu pensava, por que que tá me irritando? Mas eu precisava comunicar. E esse limite que às vezes ele colocava, eu não estava conseguindo entender que era um limite que a minha criança precisava e que eu precisava respeitar, né? Então, quando a minha criança fala, eu consigo sozinha, ela não tá pedindo pra gente, ou quando ela pede ajuda, ela não tá pedindo pra gente fazer pra ela. Isso é muito difícil, né? Porque a gente acha que a gente sabe tudo, que a gente consegue tudo. E pra mim aqui também é difícil. Então eu preciso dar um passo para trás, tentar olhar o que que é que eu tô fazendo errado, ver como que essa criança está comunicando comigo e como que isso me afronta e falar sobre o que eu sinto. E daí eu falo, olha, toda vez que a gente está fazendo determinadas coisas e você faz assim, você não me fala o que você precisa, que foi exatamente o que aconteceu aqui em casa, eu me sinto frustrada porque eu quero manter uma comunicação com você, mas eu não estou conseguindo. Esse diálogo a gente pode ter de diversas formas, considerando a idade da criança, né? Eu não posso falar assim com uma criança de 1 ano. Mas ainda assim eu posso comunicar, né? Olha, quando bate, dói, né? Eu posso comunicar para essa criança. Ou quando você grita, mamãe não consegue te ouvir porque dói tanto os meus ouvidos. Não sei, a gente pode trazer uma comunicação que seja precisa para essa criança de acordo com a idade dela. E aí, ensinar esses limites diz respeito a gente olhar para nós, a gente se autoconhecer, a gente falar sobre sentimentos, e isso cabe a nós adultos, porque nós somos os adultos da relação, né? A criança não tem conhecimento e amplitude, às vezes ela nem sabe nomear muito os sentimentos dela, e aí é uma janela de oportunidade para a gente ensinar essa criança a nomear os seus sentimentos, os próprios sentimentos, a se perceber, a, a validar, a deixar que essa criança sinta raiva, a deixar que essa criança se sinta frustrada, mas ensinar para ela como que a gente direciona essa raiva, como que a gente direciona esses sentimentos, que tá tudo bem a gente sentir e que a gente não tem alguns limites ali, mas que o sentir não é errado. A criança não pode se sentir errada porque ela está sentindo alguma coisa, né? E eu acho que isso também diz muito respeito a nós, que muitas vezes a gente se sente errado, né, traz uma culpa que não existe, pensamentos que tomam conta da cabeça da gente, porque a gente acha que o outro vai achar, porque a gente vive sempre numa necessidade de agradar, porque lá atrás a gente quis que olhassem pra gente de uma forma tão genuína que não conseguiram, e aí a gente precisa, né,
agradar para se sentir aceito, para se sentir pertencente. Mas é bom a gente saber que a gente é suficiente, que a gente tá, né, permeando, se descobrindo ali, e que se alguém não falou isso pra gente, é bom a gente saber, se olhar no espelho e saber é, que a gente não precisa fazer tudo para agradar o outro, que a gente pode fazer as coisas para agradar a gente, se conhecer, se permitir, né? Enfim. E uma vez que nós somos maduros, é a nossa responsabilidade olhar para isso com mais amplitude, com mais abertura, né? Quando a criança ela é pequena, ela não tem essas possibilidades. Por isso que a gente age com a criança como corregulador das emoções, porque a gente precisa ser esse ponto de suporte para ela. E ali, por fim, né, ensinar sobre o limite é a gente reconhecer o que a gente sente naquela situação, como eu me sinto, né? O que mexe comigo. E daí a gente comunicar como que a gente se sentiu, como que a gente está dentro dessa situação. Porque a gente realmente, ah, a gente sempre foi educado para guardar os sentimentos, algumas pessoas mais do que outras. E quando expressar esse sentimento não é seguro, faz com que a gente não tenha vontade de expressar esses sentimentos e, e a gente impede esse sentimento de surgir. Quando a gente impede esse sentimento de surgir, a gente simplesmente não sente, a gente não nomeia, a gente não, enfim, a gente não fala sobre isso. E ensinar limites é sobre também falar sobre sentimentos e ensinar sobre sentimentos e, claro, né, se autoconhecer. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que faça sentido. E se fez sentido, curta, comenta aqui, que aí ajuda a chegar essa mensagem em mais pessoas. E aí compartilha também, tá bom? É isso. Obrigada, gente.